Já estamos de volta com o Hora Geral e nesse segundo bloco vamos conversar com um amigo, Paulo Della Rosa. O telespectador fala assim: Douglas, você sempre chama seus convidados de amigo, porque eu digo que a maioria deles são meus amigos, não que os outros não sejam, é que a gente não tem às vezes tanta intimidade, né, como a gente tem com os amigos. A intimidade de conversar, de explorar determinados assuntos, né, e de trazer temas importantes para que eles possam ser divididos com o nosso público telespectador. E é assim que eu conheço já há um bom tempo o meu amigo Paulo Della Rosa. Tudo bem, Paulinho? Bem? Toda minha. Bom recebê-lo aqui. O Paulo Della Rosa, já tivemos oportunidades, ele já participou de vários programas na época do Opinião. Eu gosto sempre de resgatar esse tempo, né? Ele, quando atuava como delegado lá em São Paulo, um atuante delegado, né? E a gente acaba trazendo o conhecimento do Della Rosa para várias áreas. Ultimamente ele está se dedicando à poesia, ultimamente não, já há um bom tempo, por isso que a gente já aprendeu a conhecê-lo como delegado poeta, no meu entendimento, fazendo até um contraponto. Porque como a gente vê um delegado, uma pessoa austera, uma pessoa rude, uma pessoa que procura cumprir a lei, você não consegue ver um delegado poeta, mas é possível. Assim como eu abri o programa falando que eu estava no supermercado hoje, que o telespectador ia pensar: peraí, você vai fazer compra? Eu faço compras, eu tenho conta para pagar, entendeu? Eu tenho família, é tudo igual. É que a gente tem aí uma responsabilidade de estar dividindo o nosso trabalho como figura pública na emissora de TV e nas redes sociais. Assim como você tem no seu programa, que são 3 dedinhos de prosa, é isso? Isso. Essa foi uma ideia sua de criar esse nome, esse projeto? A bem da verdade, eu tenho que render graças a um amigo, Sandro Faria, que foi quem teve a ideia. Mas antes de começar, Douglas, eu queria fazer 2 observações a respeito do que você disse. Primeiro, que a nossa amizade, ela transcende a área do jornalismo e a área da polícia. Nós temos ligações familiares. Sim. Dona Ana é uma querida na minha residência, a Cristiane tem um carinho especial por você. E nós construímos essa amizade no âmbito familiar. E isso nos torna bastante próximos. E o segundo, que isso nunca foi motivo para que o Douglas deixasse, enquanto jornalista, de exercer esse papel tão importante que a imprensa tem, de ser questionador, contundente com o delegado e até mesmo com o poeta, porque afinal de contas, o sonho dos verdadeiros amigos é que nós nos comportemos cada vez melhor, cada vez mais, entregando ao nosso semelhante o nosso melhor. E eu faço questão de dizer isso, Douglas, porque você sempre separou muito bem a nossa profunda, a nossa umbilical amizade do comportamento profissional absolutamente austero, digno e contundente do jornalista. Você está corretíssimo e eu subscrevo essas suas palavras a um outro grande amigo, que é o Sérgio Mendes. Verdade. Que é uma figura que eu tenho um respeito muito grande, um carinho, e nós estamos sempre desenvolvendo projetos. Desculpa, telespectador, mas eu não posso exibi-los, nem comunicá-los, né, esses projetos. Mas a gente está sempre envolvido em projetos que atenda ao nosso público telespectador e o internauta, né? A você, Serginho, meu mais profundo obrigado pelo seu trabalho e pelo carinho, o caloroso carinho que você nos recebe aqui. Muito obrigado. Sérgio Mendes é um amigo, um grande profissional, né? É que tem aqueles profissionais que às vezes ficam no bastidor e aqueles que ficam na linha de frente. O Serginho, ele já é biônico, porque ele fica tanto no bastidor como na linha de frente, porque ele atua muito bem nessas 2 áreas. Mas hoje o entrevistado é o Paulo Della Rosa. E, meu amigo Paulo, eu quero aproveitar o seu conhecimento, né, até pela sua história, sobre um tema que me deixou um pouco intrigado. Existe aí uma ideia do governo do Estado de fazer uma divisão das polícias, ou seja, que a polícia militar tenha como responsabilidade, ou seja, ligada à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e a civil, à Secretaria da Justiça. Eu não sei, você foi um delegado de polícia, né? Ainda conhece muito de polícia, contribui muito. Como é que você vê essa ideia, né, do governo do Estado querer fazer essa separação no momento em que, no meu entendimento, eu acho que deve existir uma única polícia, um único órgão para cuidar das polícias? Essa é a minha análise. Como você vê essa proposta do governo do Estado? Douglas, segurança pública, ela tem que ser feita com o PCC do bem, que eu falo sempre. É verdade. Paciência, ciência e coragem. Vamos trazer esse trinômio para essa realidade. Coragem, não de enfrentamento, porque os nossos policiais militares e policiais civis são heroínas e heróis, eu não tenho dúvida disso. Coragem de assumir as nossas dificuldades. Está errado todo o processo, Douglas. Nós estamos fazendo as mesmas coisas há mais de
5 décadas e esperando resultados diferentes. E estamos perdendo a guerra com a criminalidade. Não havemos de ter 2 polícias. Aliás, nem deveríamos ter iniciado assim. E mais do que isso, se queremos mudança, vamos fazer uma mudança que funciona. Nós precisamos ter a polícia municipal, Douglas. Não há mais condição de termos polícia estadual. Precisamos ter coragem de mudar a Constituição nesse sentido. O crime acontece no chão do município. Não no Estado nem na União. Nem no Estado nem na União. O delegado geral, o comandante da PM, é escolhido pelo governador, que às vezes não está em sintonia plena com essa realidade do município, que é onde a senhora ou o senhor sente a criminalidade. Perfeito. Então eu vou ainda mais longe. E precisaríamos ter, Douglas, o chefe da Segurança Pública Municipal eleito no mesmo momento que o prefeito. Por quê? Porque ele teria sensibilidade para pressionar os seus técnicos de polícia, os seus oficiais de polícia, para atenderem melhor a sociedade. Porque vamos à fórmula atual. Nós temos excelentes comandantes da PM, excelentes delegados de polícia, mas temos alguns que não são bons e passam 30, 40 anos prestando um serviço não à altura do que a sociedade merece. Se tivéssemos um chefe de polícia eleito numa polícia só, municipalizada, altamente técnica, a população poderia reclamar melhor. Mais ou menos, Douglas, como a figura do xerife americano, que é eleito pela população. Por quê? Porque se não estiver bem, área, meu amigo, vamos colocar aí alguém com competência. Você falou muito bem que é esse técnico do xerife, ou seja, é aquele que é uma espécie de um supervisor. Exatamente. Eu não digo nem prefeito, porque o prefeito às vezes fica mais no gabinete. Ele está na rua, o xerife, né? Ele está caminhando, ele está observando. E o que você comenta também me traz uma outra discussão. Nós estamos num ano eleitoral e, pelo jeito, não vai existir tempo, até pela quantidade de candidatos que estão hoje se apresentando, apesar de que a convenção ainda vai acontecer, alguns temas não vão ter tempo de ser discutidos com a população. Por exemplo, eu digo do PSDB porque, de fato, é o PSDB que está há mais de 22 anos no governo, agora que o governador Márcio França, o vice, assumiu pela saída do Alckmin, né? Mas mais de 22 anos o PSDB ficou à frente do governo do Estado. E a gente viu, no meu entendimento, não sei se é até a palavra correta, um desmonte da Polícia Militar. Por quê? Porque não teve um aumento do efetivo, e uma das coisas que eu sinto vergonha, né, de ter políticos que vêm aqui bater palma numa operação verão, quando você tira os policiais do interior, traz o efetivo aqui para a nossa região para dizer que no verão a população da região metropolitana está mais segura. Dá a impressão que nós vivemos só de verão. Enquanto isso, 22 anos não é tempo suficiente de fazer concursos, de aumentar o efetivo dos batalhões da nossa região, Paulo? Você é um crítico contundente e quanto mais da Operação Verão. Sim. E eu sempre acrescento um outro verão. Vocês verão que no verão seguinte será exatamente igual. Exato. Essa aqui é a verdade. Nós precisamos de seriedade e comprometimento. A assunção dos nossos erros. Não deu certo, não é possível continuar fazendo errado, Douglas, para tentar ter um resultado ou colher algum fruto eleitoreiro. Chega disso. Nós precisamos da realidade. O Douglas falou que houve um apequenamento da Polícia Militar. Sim. E é fato. Mas houve um arruinamento da Polícia Civil, que é a polícia investigativa, que é aquela que efetivamente fornece ao Poder Judiciário subsídios para condenações duras, para condenações justas. E nós não temos mais delegacias abertas 24 horas, elas estão fechando, os policiais estão sobrecarregados demais, o salário obriga a esmagadora maioria dos policiais, porque eu repito, Douglas, a maioria é composta de heroínas e heróis honestos que trabalham muito, a fazerem 1 bico, 2 bicos, 3 bicos, sobrecarregando demais a sua condição física, a sua condição anímica, a sua condição de garra de enfrentar a criminalidade, porque recebe pouco. Então, efetivamente, segurança pública é dever do Estado. Ponto final. Mas é responsabilidade de todos. E é por isso que eu venho aqui com tanta tranquilidade, Douglas, usar a sua voz, o alcance do seu programa. O Hora Geral é um programa que atinge toda a costa da Mata Atlântica e vai ainda mais longe pela internet, para chamar o povo a essa conscientização. A polícia está pedindo ajuda.
A polícia precisa que o povo entenda a fundamental função do policial, que é a manutenção da ordem e da paz social. E se nós não tivermos instituições fortes, nós não teremos uma polícia combativa. Você sabe, quando você fala que eu sou um crítico contumaz, é porque você é um amigo e é sincero. Eu não faço a crítica pela crítica, eu faço a crítica porque isso me incomoda. Nós trouxemos aqui na semana passada, por exemplo, eu sei que você tem acompanhado, mas só para lembrar o telespectador, o comandante da Guarda Civil Municipal de Praia Grande, o Edivaldo. Sim. Nossa, mais de 2.000 câmeras de monitoramento, 27 viaturas foram entregues, uma Guarda Civil Municipal armada, que é um diferencial de outras guardas na nossa região, que tem 9 municípios. Ou seja, será que pegar um exemplo de uma segurança que está dando certo, municipal, aqui numa cidade como Praia Grande, é vergonha para outros municípios? O que eu penso, né? Que de repente o prefeito de uma cidade tal, eu não vou copiar. Mas peraí, mas se está dando certo, se é um investimento, se a cidade está tendo bons índices, por que não aproveitar desses bons exemplos? Pelo grande problema que toma conta especificamente da costa da Mata Atlântica. Nós não tivemos em momento algum uma visão metropolitana. Concordo. Não temos isso na saúde, não temos isso no transporte, não temos isso no turismo. Ficamos guerreando umas com as outras para ser a hegemonia, aparecer mais e naturalmente essa lamentável, essa indecente característica dos políticos da região de pensarem tão somente em si. A vaidade é maior do que a inteligência e aí todos perdemos. Claro que o pensamento metropolitano nos obrigaria a muito mais seriedade, a muito mais fiscalização e aproveitaríamos, Douglas, como você sempre vem falando desde os tempos de opinião, as características boas de cada uma das 9 cidades, transformando a região numa região mais segura. Porque eu me lembro ainda da primeira vez que você me perguntou uma coisa, mas Della Rosa, não é tão difícil fechar as fronteiras da Baixada Santista? Verdade. Você se lembra disso? São 3. A primeira pergunta que você me fez, são 3, Douglas. E se trabalhássemos de maneira conjunta, com responsabilidade, sem vaidades, cada qual estaria prestando um serviço valioso para o conjunto. Cresceríamos todos. A exemplo do que acontece em várias regiões do estado de São Paulo. Mas, infelizmente, por conta dos nossos políticos absolutamente preocupados com o seu engrandecimento, com o seu umbigo, com a sua vaidade, que eu afirmo sem medo, é maior do que a inteligência, põe em risco a sua família, a minha família e a família da sua assistência. Você falou muito bem, e eu também, continuando na minha linha, essa é a minha característica, tem gente que não gosta. Se não gosta, fazer o quê? Não dá para agradar a todos, né? Mas, por exemplo, a nossa baixa representatividade. E eu sei que a nossa baixa representatividade, tanto na Câmara Federal como na Assembleia, é porque os nossos representantes, não sei se o telespectador concorda, ele pode participar pelo 981387000 ou no facebook.com/Hora Geral. São representantes pífios, são representantes fracos. Eu não estou falando da pessoa, e sim do cargos que eles têm. Nós temos o Cássio Navarro, nós temos o Paulo Correia, nós temos o Caio França. Me desculpe, eu não consigo elencar um papel de importância que eles trouxeram para a nossa região e foram eleitos por essa região. Vamos na Câmara Federal, Marcelo Spassoni, Beto Mansur, João Paulo Tavares Papa. Não consigo ver o que eles trouxeram. Às vezes se gabam de ter mandado uma emenda aqui, outra acolá, como se fosse um grande favor. E outra, quando manda emenda, é bom deixar bem claro que se não tiver projeto, a emenda volta. Como aconteceram várias. Como já aconteceram várias. O próprio Spassoni está falando que mandou 52 milhões. Cadê os 52 milhões? Spassoni também é um loroteiro, viu? E eu falo mesmo, é um loroteiro. Então, o que significa? A gente vai ficar de novo refém de uma baixa representatividade ou dar oportunidade para que aventureiros venham e sumam literalmente, como foi o caso do Celso Russomano, ou como foi o caso, por exemplo, do próprio o Tiririca, e aí a gente fica de novo com o Pires na mão, esperando verba do governo federal para colocar os estivadores para funcionar, esperando verba federal para tentar arrumar problema da saúde, que as pessoas ficam numa fila, numa central de vagas. Isso não te incomoda quanto cidadão de saber que essa região está nesse ostracismo, Della Rosa? Você me permite 4 números? Fique à vontade. Somos 513 deputados federais no Congresso. 70 do estado de São Paulo. Daqui da Baixada, você falou 3.
mal representados numericamente e mal representados, e eu aqui não estou falando das pessoas, mal representados enquanto voz. Você precisa ter um estofo moral que você constrói ao longo da sua vida para poder ter voz e ser ouvido. Não é falar bem, não é escolher as melhores palavras, é ter estrutura moral para reivindicar. E, por outro lado, a minha grande observação que faço, que serve também para a questão da segurança pública e cai como uma luva na política. Nós precisamos encontrar uma sintonia entre o eleitor da costa da Mata Atlântica e os seus representantes. Precisamos encontrar uma sintonia entre a população da costa da Mata Atlântica e os seus policiais. Ou seja, eu preciso falar e você precisa me ouvir. E especialmente, eu preciso escutar o que vocês falam. Nós estamos levando propostas no Congresso que não tem nenhuma sintonia com o que a cidade precisa, com o que as 9 cidades da Baixada Santista precisam. Está nos faltando, Douglas, sensibilidade. E a sensibilidade no sentido positivo. Não é falta de contundência, porque precisa ser contundente. Fazer o que o Douglas faz, apontar o dedo e colocar o dedo na ferida. Mas você tem que ouvir, ouvir, ouvir. E os nossos representantes se marcaram por projetos Vitória, se juntam a quem está ganhando, tempo de televisão, milhões, e na realidade deixam de ouvir você, minha amiga, você, meu amigo, que está aí sofrendo com o transporte ruim, sofrendo com a educação péssima, com os hospitais apodrecendo, Douglas Gonçalves. Estamos passando muito mal e, naturalmente, sofrendo muito com a insegurança. E eu quero deixar um ponto aqui. Os nossos policiais estão sendo caçados, Douglas. Estão sendo mortos. Então a insegurança também tocou na nossa porta. E acho que é o momento de mãos dadas, de coração dado e especialmente antenados com a sensibilidade de quem ama essa terra que vocês chamam de Baixada Santista, e eu, um forasteiro apaixonado que sou, chamo de Costa da Mata Atlântica. Falta amor a essas cidades. Isso tudo, Della Rosa, talvez para algumas pessoas, eu não concordo, seja uma utopia o que a gente discute. Eu acredito nessa possibilidade, porque a gente tem exemplos de regiões que deram certo. Muitos. Se você pegar Curitiba, por exemplo, se você pegar Sorocaba, se você pegar Ribeirão Preto, nós temos no estado de São Paulo 5 regiões metropolitanas. Eu não conheço todas, mas eu conheço 4, né? Agora, a gente não vê um crescimento, vamos supor, da região metropolitana de Campinas, por mais que só a população de Campinas é o mesmo número da população das 9 cidades, mas eu não vejo um destaque no cenário do estado de São Paulo, tendo o maior polo portuário aqui do Brasil e o polo petroquímico em Cubatão. Eu não vejo a pujança dessa região. Cubatão, só as Minas, mandou 4 mil trabalhadores embora. Nós temos aqui o CENEP, que é o Centro de Excelência Portuária, que deveria qualificar o trabalhador portuário para que ele acompanhasse a modernização. Não tem, entendeu? Diminuiu o número de trabalhadores. Você vê o quanto... Vai no centro da cidade agora, em Santos, você não vê ninguém, as lojas fechando, só lugar. Alguma coisa precisaria ser feita, e nós somos uma região próspera, que não dependemos só do verão para ter essa movimentação. Você não vê uma discussão metropolitana de turismo, por exemplo, para um turismo sazonal. Não vou para Campos de Jordão porque agora é inverno. Não, mas nós temos aqui o verão e o inverno todos os dias praticamente. Então isso me entristece, porque a nossa baixa representatividade nos leva a isso. Dá a impressão que os nossos representantes querem agradar o federal, o Michel Temer, e o estadual, o governador Geraldo Alckmin, agora é o Márcio França. Tipo, querem ficar de bem com eles porque eles querem ter um lugar ao sol. E quem os elegeu? Onde é que nós ficamos? Com os assaltos? Com a falta de infraestrutura? Falta de medicamento? Falta de leito hospitalar? E outra coisa, me desculpe, eu não vejo nenhum programa de TV discutir temas como esse. Bom, eu queria colocar nessa discussão algo importante. Douglas falou com a propriedade que lhe é peculiar, que estamos empobrecendo enquanto região. Sim. Mas há um tipo de gente que está enriquecendo. Políticos. Você conta nos dedos aqueles que tinham uma vida X antes de entrar na política e que mantêm essa vida. Ao longo dos anos, tudo está mais difícil na região, menos a vida dos políticos. É essa conexão que eu digo, Douglas. Falta esse comprometimento, o tal estofo moral. Quando você não é referência, quando você não é exemplo, a sua voz não tem valor nenhum. Você pode até ter os votos, mas vai chegar em Brasília e não vai ter representatividade. Nós precisamos definitivamente de referências. Eu fico muito feliz que um programa como o seu, com o alcance que o seu tem, tenha a isenção que falta a esse conjunto. Nós estamos agindo todos como vacas de presépio. Você
você lembrou bem, o governador vem aqui, tá tudo maravilhoso. Tapete vermelho, restaurante com camarão, aquele que eu nunca vi, que é o pistola, desse tamanho, e ninguém reclama de nada. Uma série de falácias. Vários prefeitos se elegeram porque eram da linha do governador. Na verdade, quase todos das 9 eram ligados. Das 9, 7 são do PSDB e 2 apoiaram o governador. Coincidentemente. E o que foi que a cidade ganhou disso? Eu estou pregando aqui a revolução social? Não. Eu estou pregando aqui a revolução moral. Nós precisamos ter voz de oposição. Não se constrói uma democracia séria, Douglas, uma democracia de resultados, sem uma oposição consistente e isenta. Então, o que eu faço sempre, valorizando o seu programa, você nos permite essa oportunidade e chama a sua assistência. Estamos às vésperas de efetivamente começarmos o horário eleitoral. Só peço 2 favores. Digamos não à palavra fácil, porque agora todo mundo entende de tudo, Douglas. O cara que não fez nada durante 4, 8, 12, 16, 20, 24 anos, agora ele entende de tudo. E chequem um pouquinho o histórico dos seus candidatos. Exatamente. Olha onde ele morava antes, olha onde ele mora agora. Olha o carro que ele tinha e o carro que ele tem agora. Olha onde estudam os filhos, se é que vocês vão olhar, porque talvez estejam estudando no exterior. Nós precisamos de seriedade. O Brasil chegou no seu limite. Ou nós, as pessoas de bem, como é o caso do Douglas Gonçalves, o Serginho, o Família, essa gente aqui da TV Ilha do Sol, como é o caso, humildemente falando, da minha Cristiana, minha esposa, se nós não tivermos a nossa voz, se não tivermos a coragem de exigir dos nossos representantes dignidade, seriedade, ética, o Brasil será entregue nas mãos deles e o Douglas estará aqui. Ele vai ficar velhinho um dia, ele está cada dia mais bonito, parece que nunca envelhece, velhinho dizendo, não temos segurança, não temos saúde, nós precisamos de vocês, do povo, do verdadeiro brasileiro, a maioria de nós, a gente de bem, que acredita em si e acredita nesse país. Você sabe, Paulo Della Rosa, o telespectador, o Márcio, acabou de entrar em contato pelo nosso WhatsApp, faz uma pergunta, o Márcio é de Santos. Como que o senhor vê o cenário político atual em relação aos candidatos à presidência? É verdade, você não comentou a respeito dos candidatos à presidência. O Márcio tem essa pergunta para você. Márcio, é sempre com muito carinho, com muito respeito que eu aceito as provocações, especialmente essas que visam um Brasil melhor. A importância do que eu penso para isso, Márcio, é muito pequena. Eu não vou fugir da resposta. A minha candidata é a pré-candidata Marina Silva. Mas eu concito você, Márcio, e a sua família, e a família do Área Geral, que reflitam muito sobre os seus candidatos. Vejam aqueles que você sente no olhar se há verdade. Veja a história do seu candidato. Não se deixe influenciar pela opinião do Della Rosa, pela opinião do Douglas, pessoalmente. Mas sim, do jornalista Douglas, das pessoas que buscam o histórico das pessoas. Esse é o papel de um verdadeiro brasileiro, e eu tenho certeza, Márcio, que a coragem de fazer essa pergunta já mostra que você é um brasileiro de bem. Faça com o coração e com a razão. O Paulo Della Rosa, você está afiliado ao PMN. Partido da Mobilização Nacional. Isso significa que você hoje é um pré-candidato a deputado? Mercê da generosidade do nosso pré-candidato ao governo do Estado, que é o Cláudio Fernando, um homem novo, um homem com propostas... dinâmico. Efetivamente, de mudança. O Cláudio tem uma característica que eu admiro demais, Douglas. Ele não é o mais do mesmo. Ele é o novo, efetivamente. Não o novo pela mudança, o novo pela proposta, pelo exemplo. Eu aceitei essa responsabilidade, uma responsabilidade difícil, que é a pré-candidatura a deputado federal. Tenho, claro, toda a consciência que sou um pequeno peixinho nesse oceano de tubarões que será essa eleição. Mas eu sempre disse isso e socorro mais uma vez da sua memória brilhante lá no Opinião. Quando você me perguntou sobre política, eu não sou um homem de projeto Vitória. Eu sou um homem de projeto Mudança. Eu posso perder quantas vezes for preciso, desde que nós estejamos lutando para mudar esse país. Não, e esse é o meu sonho. Eu concordo, até porque você está tendo essa coragem de participar de um pleito, né, onde a população, mais uma vez, o eleitor vai fazer a diferença. E o Della Rosa, como ele falou, ele está hoje no PMN, é um pré-candidato a deputado federal. Nosso partido é o 33. 3 dedos de prosa, 33. 33, entendeu? Tem o Cláudio Fernando, que é o
o diretor, né, geral aqui da TV Ilha do Sol. Ele é um pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, entendeu? É um nome novo, como ele falou, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que vai também ter um grande desafio, né? Então, isso tudo são nomes que estão sendo apresentados à população para que haja uma leitura, né, e um conhecimento. E nós estamos num momento tão bom porque ele não tem como esconder o histórico dele. O Cláudio Fernando não tem como esconder o histórico dele. É só você verificar a vida do Cláudio Fernando, por exemplo, as suas atividades. Então, essas pessoas são públicas. Do que a gente pegar 30 anos atrás, que só tinha o nome, e muitas vezes vai votar em quem? Ó, vota nisso. Ó, esse aqui eu vou votar, hein? É teu amigo? Eu vou votar nele. Não, hoje você sabe quem são as pessoas. E isso é um grande diferencial. Agora, Della Rosa, antes de eu te fazer mais uma outra pergunta, tem o Silvio, né, que acabou também de entrar em contato, ele é do Guarujá. O senhor acredita que o Lula conseguirá ser candidato à presidência? Silvio da Pérola do Atlântico, Silvio do Guarujá. Que eu vivo uma realidade mágica, mercê do nosso querido amigo Douglas, o falecido e saudoso vereador Jairo Graciola, que me deu o título de cidadão do Guarujá. Obrigado pela pergunta. Eu sou um pessimista sonhador, Silvio. Mas eu sou, antes de tudo, um legalista. Não há solução sem leis. E a lei é clara. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva não pode concorrer. Se houver alguma filigrana jurídica, se houver alguma artimanha por trás, não perde só o Lula, não perde só a justiça, perde o Brasil. E apesar de pessimista, eu sou um sonhador. Eu sonho num país, Silvio, que tenho mais Silvios com coragem de fazer essa pergunta e com dignidade do que chicanas jurídicas ou sacanagens por debaixo do pano. Então a minha resposta é não. Depois do Silvio, eu quero fazer uma pergunta. Falamos com relação à candidatura à presidência, mas ao governo do Estado de São Paulo, você falou que é o Cláudio Fernando. Cláudio Fernando. Quantos partidos hoje o PMN já tem coligado? Já tem alguns partidos? Ou vocês vão com chapa pura, ou seja, sem nenhum outro partido coligado? Estar nessa cadeira do Douglas é sempre um exercício ao desafio. E eu não fujo de perguntas, eu não tenho condição de responder essa pergunta, não é porque eu não queira, é porque eu não sei. Eu sou um soldado do partido, essas decisões ficam na mão da executiva estadual e da executiva nacional. Mas essa resposta nós teremos dia 21, é a nossa convenção nacional em Brasília, que eu vou viver a alegria. Sábado agora? Sábado agora. E dia 28, lá na Câmara Municipal de São Paulo, a convenção estadual. Eu quero acreditar que um projeto sério, um projeto com consistência, com transparência e com estofo ético-moral, vai acabar convencendo outros grupos a embarcar nesse sonho que o Estado de São Paulo precisa, porque nós sofremos muito com a mesmice, com o mais do mesmo, com os cargos sendo distribuídos para as mesmas pessoas há mais de 4 décadas. Nós precisamos do novo, de um oxigênio novo, de ventos novos, da democracia, da transparência e da ética. Você sabe, quando a gente fala assim dessa distribuição de cargos, eu também sou totalmente contrário. Mas é claro que em política, e aqui eu não estou para mentir, é natural, quando você chega num governo, quando você chega numa organização, você quer trazer os seus amigos para que eles possam colaborar naquele projeto. Mas amigos que tenham meritocracia, amigos que sejam capazes para determinadas funções. Eu, por exemplo, conheço um contador que é muito competente, que é o meu contador. Por exemplo, eu conheço um amigo que é motorista, que dirige muito bem. Ou seja, existem profissionais. O que nos decepciona na política é que na hora que você faz uma parceria ou uma coligação com um partido, você acaba dando uma pasta, essa pasta é tua, indica uma pessoa. E aí a gente vê os prejuízos das secretarias, dos ministérios, né? Tanto nos 3 níveis, no municipal, no estadual e no federal. Então, isso que é triste na política, é esse sistema do toma lá, dá cá, entendeu? Que a gente sabe, a gente tem essa noção e a gente precisaria cobrar dos nossos parlamentares, dos nossos representantes. Nós estamos chegando quase no final do Hora Geral. Eu queria que você explicasse como que está a sua corrida, porque eram 90 dias de campanha, agora estão para 45 dias. Você acha que é tempo suficiente de levar o seu nome, de levar a sua proposta, de conversar com as pessoas sobre a sua ideia como um pré-candidato, porque você ainda não passou pela convenção? Não, não é tempo suficiente.
é mais uma artimanha dos tubarões, nesse oceano de maldades que é a política brasileira, que facilita quem já é conhecido, quem tem muito dinheiro, quem está na mídia, impedindo você, minha amiga, impedindo você, meu amigo, de conhecer com profundidade aquilo que eu penso, aquilo que eu sou, aquilo que eu fiz, aquilo que eu não fiz. Então, Douglas, eu não vou perder essa oportunidade. Vasculhe a minha vida. Você aí, que está acostumado com a política, afirme em algum lugar que o delegado de la Rosa, o delegado poeta, foi lhe pedir emprego para alguém da sua família ou para si mesmo. Eu não faço isso e já digo, não atenderei esses pedidos. Agora, que eu sempre estarei brigando por aquilo que acho correto. Eu não sou o dono da verdade, mas eu sou um cara que escuto muito, Douglas. Sim. Então, essa é a função do representante. Tá ser certo. O porta-voz da verdade alheia. E é nesse sentido que eu me coloco à disposição de vocês. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço especial para o Marquinhos, que está acompanhando o Hora Geral, o Manuel Rogério, a Andréa, Paulo Poli, o Beethoven, Marx, o Sandro Faria, a Cristiane Della Rosa, está te acompanhando, né? São alguns dos nossos amigos nas redes sociais e também, lógico, e centenas de telespectadores no 36.1, que é o digital, e no 4 da NET. Já já o Della Rosa vai fazer suas considerações finais, mas vamos conhecer os aniversariantes desta quarta-feira. Vamos lá? Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos. Meu amigo Paulo Della Rosa, obrigado pela sua participação. Você tem 10 segundos, eu sei que é pouco, mas para as suas considerações finais, por favor. A minha consideração final é você, meu amor, minha Cristiane, a mulher da minha vida. Você me faz todos os dias um homem melhor e tudo que eu sou e tudo que eu pretendo ser é para você, por você e com você. Um beijo. Paulo Della Rosa, delegado poeta, conversando com os telespectadores da Hora Geral. O Dedinho de Prosa, quando que é? Todos os dias? 3 Dedos de Prosa no Facebook, /Delegado Poeta, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Moxa, errado. Paulo Della Rosa, delegado poeta, um abraço forte. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.